Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal, esse vídeo. Como sempre, a gente deixa mandalas para as pessoas se autoconhecerem enquanto assistem nossos vídeos. E se você quer trilhar um caminho de evolução espiritual, você pode fazer isso assistindo nossos vídeos. Para isso, seria bom se você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente faz. O nosso corpo astral é o sistema de energia para a nossa experiência emocional. E as emoções, elas são menos tangíveis do que esse mundo material que a gente vê. Então, uma coisa mais sutil. O corpo astral, ele também tem uma aura e também tem chakras, que são chamados de para-chakras. E esses para-chakras, eles são muito mais simples do que os chakras que ficam no nosso corpo eletromagnético, perto do corpo físico, que dá sustentação para os nossos órgãos e para o nosso sistema psíquico. Os para-chakras também têm 7 chakras principais. E elas retêm energia para que a gente possa viver experiências. Essas energias, elas são emocionais e dão significado às experiências que a gente passa. E se a gente se ater aos significados das nossas emoções, a gente vai aprender coisas sobre a gente mesmo. Cada emoção que a gente tem, ela vibra com diferentes frequências. Por exemplo, o ódio, ele atua numa frequência baixa, negativa. E a alegria, ela já está numa frequência positiva, boa. Assim, cada emoção tem uma frequência diferente. E a emoção mais elevada aqui no nosso planeta é a gratidão. E a gratidão está intimamente relacionada com o amor. E cada um dos nossos para-chakras, eles têm uma função diferente. E vibram numa frequência diferente também. E as cores da nossa aura, elas têm a ver com o tipo de emoção que a gente está vibrando. E para a gente calcular mais ou menos o tamanho da aura astral, ela fica 60 centímetros acima da cabeça e 60 centímetros abaixo dos nossos pés. E o corpo astral, ele é o corpo emocional. Ele se comunica com o corpo físico. E as nossas emoções desconfortáveis, que a gente não quer sentir, que a gente não gosta de sentir, elas muitas vezes vão para o nosso inconsciente, que é a região da nossa mente que a gente não tem consciência. E o autoconhecimento é a gente tirar os conteúdos dessa mente inconsciente e jogar no consciente. É a gente aumentando nossa consciência das informações que a gente tem dentro da gente. E se essas emoções elas têm uma carga emocional alta, elas acabam resultando em problemas para a gente e em sintomas que a gente pode sentir dos mais diversos que sejam desagradáveis. Que eles só acabam quando a gente tira eles do inconsciente e joga no consciente de novo. O inconsciente é o lugar que a gente não tem consciência. Então, é sempre muito importante a gente viver nossas emoções, por mais desagradáveis que elas sejam. E as emoções desconfortáveis, elas podem ser culpa, raiva, medo, ódio, ciúmes, entre muitas outras. Se a gente não aceita essas emoções que a gente está sentindo, elas vão para o nosso inconsciente. E podem ter prejuízo se elas tiverem essa carga emocional. E a gente só consegue descarregar quando a gente sente ela de novo. E para a gente sentir, a gente tem que tirar ela do inconsciente onde ela está. Muitas vezes isso pode ser uma coisa muito rápida de se fazer ou muito demorada, dependendo do tanto de consciência que a gente tem que ter para tirar esses conteúdos da nossa parte obscura, da nossa parte que a gente não vê, para ir para a parte que a gente tem consciência. E isso é um aprendizado sobre a gente mesmo, a gente saber coisas que a gente não sabe sobre a gente mesmo. A gente tomar consciência de emoções, desejos, memórias, pensamentos que a gente tem, é tudo autoconhecimento. E todo autoconhecimento gera a nossa evolução espiritual. O nosso ego, ele não aceita muitas coisas que a gente pensa ou sente devido ao orgulho e à vaidade que existe nele. Isso é uma coisa comum, que todo mundo tem. Então, quando a gente vai aceitando coisas que a gente não aceitava sobre a gente mesmo, que a gente vai aprendendo sobre a gente mesmo, a gente vai se tornando mais humilde e simples, que é o contrário do orgulho e da vaidade. Então, a gente cria mais aceitação sobre a gente mesmo. E quando a gente atinge o Nirvana, a gente tem um nível de aceitação da gente mesmo muito grande. A gente pode enxergar muitos defeitos nossos e os erros que a gente tem sem com que eles causem incômodos na gente. Quando a gente enxerga nosso ego, a gente vai se desprendendo dele e vai tornando ele cada vez mais aceitável. E isso traz uma grande evolução.
No site espiritualismouno.com a gente tem mandalas que conscientizam as pessoas sobre o seu ego. E a gente, depois que a gente toma consciência do nosso ego, a gente pode se desprender dele. E isso traz uma grande evolução espiritual. E o nosso corpo astral é uma duplicata do nosso corpo físico. Ou seja, ele tem a mesma aparência do nosso corpo físico. Pelo menos quando ele está fora do corpo físico. E dentro do corpo ele tem a forma de um ovo luminoso. E nosso corpo emocional, ele recebe as influências emocionais que estão no ambiente. E a gente recebe influência dessas energias, que podem ser boas ou ruins, dependendo de onde a gente está. Por exemplo, né? Se a gente estiver num velório ou num hospital, a nossa energia comumente fica mais triste, né? E quando a gente vai numa festa, a gente muitas vezes é contagiado pela alegria das pessoas dançando, comendo, festejando. São dois tipos de energia do ambiente, né? E a gente pode perceber através desses exemplos como eles influenciam a gente. A gente pode pensar muitas vezes que as pessoas que trabalham no hospital, elas são desfavorecidas, sofrem muito por causa de energias negativas, né? De emoções negativas que tem naquele local. Mas não, né? Para as pessoas que têm esse trabalho, existe uma proteção espiritual para elas conseguirem realizar esse trabalho, que é necessário para a humanidade e para ajudar as pessoas em todas as funções, desde um recepcionista, da pessoa que limpa, desinfeta, que é uma coisa muito importante, até dos médicos e dos enfermeiros. Todos os trabalhos são importantes para realizarem a cura e salvarem vidas. E o corpo astral ser organizado, ele é uma coisa mais difícil de acontecer. Geralmente os corpos astrais das pessoas, eles são mais desorganizados. E quando a gente dorme, nosso corpo astral sai do nosso corpo físico, né? E a gente que vai controlando ele, né? Nosso espírito vai controlando o corpo astral e a gente vai tendo vivências no mundo espiritual. E quando a gente sai nessas viagens astrais, o que a gente pensa acontece. Nossa vida durante o sono, ela é muito intensa e interessante. Ela não tem cansaço, tem uma resolução de problemas muito mais fácil. E a gente pode ter contato com mentores espirituais, que são espíritos iluminados que ajudam as pessoas. Então eles podem tanto trabalhar para ajudar a gente, como colocar a gente em serviços para ajudar os outros. Eles são mestres e guias para que a gente tenha atividades que ajudem o próximo. E eles geralmente são líderes de falanges espirituais. E assim, no astral, quando a gente dorme, a gente pode ajudar muitos seres sobre a orientação desses mestres. Esses mestres no esoterismo e no misticismo, eles têm o nome de mestres ascensionados. No espiritismo, de mestres da luz ou mentores. Na Umbanda, qualquer um desses nomes. E esses mentores, eles já não têm mais o corpo astral deles. Eles atuam no corpo celestial deles, ou mental, que são mais elevados que o corpo astral. Porque quando um ser atinge a iluminação, ele se torna... Ele se desprende do corpo astral. O corpo astral não precisa mais. Mas o nosso corpo celestial, emocional, eles têm também uma contraparte emocional, ou astral. E por isso eles também se emocionam. E a gente pode ter ciência disso das partes que a gente vê da biografia dos iluminados, onde eles se emocionam. Então sim, eles não têm um corpo astral e mesmo assim se emocionam. Porque eles têm uma contraparte no corpo celestial deles, tem uma parte emocional. E todos os nossos corpos têm uma parte astral ou emocional. Pois os iluminados têm emoções. E o objetivo, muitas vezes, das pessoas da luz, né, das pessoas que gostam do bem, do que é certo, do que é bom e justo, é justamente atingir essa iluminação, que traz uma felicidade muito grande para a nossa vida. E constante, sem que a gente perca essa felicidade. Então, com certeza, é uma coisa que vale muito a pena. E quando isso acontece, a gente se desprende do corpo astral. Os iluminados, eles sentem um prazer muito grande de ajudar e de fazer o bem. Então é sempre um ganho tanto para quem atinge a iluminação, quanto para todo mundo que vai ser ajudado pelo ser iluminado. E existem milhares ou bilhares de iluminados no nosso planeta. E os iluminados, eles sempre ajudam a humanidade a evoluir. Porque além de que eles gostarem muito do bem, das pessoas, de verem as pessoas bem felizes, eles sabem que para eles evoluírem, os outros também têm que evoluir. Isso é ter uma consciência expandida para além de si mesmo. E a iluminação, ela traz a expansão da consciência.
E ajudar os outros a se autoconhecerem, a se iluminarem, é transformar eles em pessoas melhores, mais boas de coração. Isso é como se fosse uma corrente do bem, onde um vai puxando o outro. E todo mundo vai indo para a luz, todo mundo ganha com isso. Porque uma pessoa que você ajuda a se tornar um iluminado, ela vai ajudar outras pessoas. E vai ajudar outras pessoas a se tornarem iluminados, que vão ajudar mais pessoas. Então, cada vez mais a ajuda vai ser maior e vai ter mais bem no mundo. E durante o sono a gente pode encontrar pessoas queridas que a gente gostava, que a gente amava e já faleceram, né? Isso é um presente maravilhoso. Quando a gente dorme e a gente sai em viagem astral, a gente vai ser atraído para os locais, se a gente estiver com o nosso emocional positivo, com nossa mente positiva, para os lugares elevados, né? Lugares bons do planeta Terra, né? Desse mundo astral. Mas se a gente não estiver bem, seja fisicamente, emocionalmente ou mentalmente, a gente se liga a regiões inferiores, a lugares ruins. Isso é uma coisa normal, porque todo mundo tem altos e baixos na vida. Tem momentos de felicidade, de tristeza, né? de raiva, de paz. Mas não é só falecidos que a gente pode encontrar positivamente no plano astral. A gente pode encontrar pessoas que estão dormindo também, que podem ser nossos amigos, conhecidos. Até mesmo os iluminados que estiverem sofrendo, eles podem ir para regiões inferiores do mundo astral do nosso planeta. Isso geralmente acontece também. Quer dizer, sempre acontece por causa que todo mundo que está aqui na carne tem provas e expiações para passar, e momentos difíceis, altos e baixos. O iluminado também tem isso, apesar de ser muito feliz, né? E a felicidade compensa os sofrimentos que passa aqui na carne, né? Deixa tudo muito melhor. A gente que está encarnado, a gente tem duas vidas. Uma que é a vida física, quando a gente está acordado, e outra é a vida espiritual, quando a gente está dormindo. Quando a gente está dormindo, os mentores, eles tanto ajudam a gente, passam ensinamentos, coisas que a gente vai ter que passar durante o dia, ajudando a se preparar para o que vai acontecer, né? Pra gente, ou até mesmo para a gente ajudar as pessoas. A gente pode ser preparado por isso durante o sono, né? Ou também os mentores, eles chefiam trabalhos que a gente vai atuar para ajudar outros seres e espíritos. Os mentores, muitas vezes, eles nos levam para outros lugares, né? Outros lugares no cosmos, em planetas. Que isso vai ajudar a gente, de certa forma, a lidar com nossos problemas e dificuldades interiores. Porque sociedades diferentes, muitas vezes, não têm os problemas que fizeram com que acontecesse problemas psicológicos, emocionais, mentais aqui. Então, muitas vezes, os mentores nos levam para conhecer outras civilizações que não têm os problemas que a gente tem. Por exemplo, no nosso planeta existe muita repressão sexual, ao mesmo tempo também existe muito desequilíbrio sexual pelo exagero de sexo também. E existem mundos que não existe isso, e isso pode ser um aprendizado para uma pessoa que está com esse tipo de problema. Muitas vezes, para a gente realizar a nossa missão aqui no nosso planeta, a gente precisa ser instruído pelos mentores antes de acordar, né? Então, quando a gente dorme, a gente pode receber ajuda para os nossos problemas, aprendizados, ensinamentos, ou realizar tarefas para ajudar os outros. Existem pessoas que se lembram da experiência que elas tiveram fora do corpo, né? Isso é um dom. E poucas pessoas têm, né? Mas existem formas de desenvolver essa lembrança. O corpo astral, além dele ser um corpo de emoções, ele também é um corpo de desejos. E o corpo astral, ele trata as expressões dos sentimentos, dos instintos e das emoções. Todos os seres humanos que ainda não atingiram a iluminação, todos têm um corpo astral, que tem um poder de locomoção muito grande, podendo até mesmo sair para a gente conhecer outros planetas, outros lugares no cosmos. Dizem que não existe a gente não conhece um limite para onde a gente não possa ir. O nosso corpo astral, ele melhora à medida que a gente vai se autoconhecendo, à medida que a gente vai se autoconhecendo através das nossas emoções. O corpo astral, ele está na 4ª dimensão, que é o mundo dos sonhos e da imaginação.
Quando a gente está com o corpo físico num lugar, mas a gente sai viajando pelos pensamentos, indo para outros lugares, o corpo astral ele vai se movimentando na 4ª dimensão. Através do nosso corpo astral, a gente pode ser ajudado pelos mentores ou prejudicados pelos obsessores. Obsessores são os espíritos que estão atuando negativamente e atuam prejudicando os outros. E para o corpo físico, o corpo astral ele liga o corpo físico à sua mente. E o corpo astral ele é o campo dos desejos. E é isso que anima a gente. O desejo ele vem de nossa alma, né? Do nosso 7º corpo, que é o Atma. E ele atua no corpo emocional causando o desejo, que é uma força, o desejo. Os desejos, eles animam a vida, é por onde a gente busca as coisas, né? Se a gente está com fome, a gente vai buscar comer. Se a gente está carente, a gente busca atenção e carinho. Se a gente quer se divertir, a gente assiste um filme, sai para passear, faz alguma coisa para relaxar a mente. E é através dos desejos que a gente deseja as coisas boas e não deseja as coisas ruins. Então a gente busca reviver o que é agradável e bom para a gente e repelir o que é ruim e mal, que é desagradável. Os desejos, existem 2 tipos de desejo. Os desejos bons, construtivos, que nos fazem bem, e os desejos maus, que são destrutivos e nos fazem mal e faz mal aos outros. Os desejos bons também podem fazer bem ao outro, como o desejo de ver o outro bem, o desejo de ajudar, de fazer coisas boas, de se autoconhecer. E o autoconhecimento, ele melhora nossos desejos, nossas emoções e nossos pensamentos. Porque ele melhora a alma, e a alma é no domínio dessas coisas. É importante a gente se observar para a gente se conhecer emocionalmente. Por exemplo, se você gosta de alguma coisa, né, gosta de assistir um tipo de programa, por que você gosta de assistir aquele programa? O que ele causa em você? Se você quer sair, quer fazer alguma coisa, por que você quer aquilo? É sempre uma observação, a gente entender os porquês da nossa vida. E assim a gente vai tendo consciência das nossas emoções. E quando a gente se apega ao nosso emocional positivo, ao nosso emocional bom, isso traz um caminho de muita evolução espiritual. Os escravos do passado, eles não tinham nada que era deles. A única coisa que eles tinham que era deles era o emocional. Assim, eles se agarravam com todas as forças ao emocional deles positivo. E assim eles conseguiam ascensionar. E a gente não precisa ser escravo para fazer isso, né? A gente pode se apegar ao emocional mesmo tendo outras coisas na vida da gente. E isso também traz um caminho do nirvana para a gente. De iluminação, de quando nós morrermos e partirmos para o outro lado, a gente se tornar mentores espirituais. O espiritismo chama o corpo astral de perispírito, né? Essa é a nomenclatura que eles usam para definir esse corpo, que é, segundo os espíritas, idêntico ao corpo físico. O perispírito não é espírito, né? Que seria o que a gente chama de nosso 7º corpo, né? O espírito. O espírito, para o espiritismo, é uma luz que existe dentro das pessoas. E para o misticismo, esoterismo, umbanda e diversas outras religiões, a alma é nosso 7º corpo, é o Atman. E o perispírito ele pode tomar a forma que ele quiser. E muitas vezes espíritos ruins, negativos, eles tomam formas monstruosas para eles assustarem e porem o medo. Assim como os policiais do plano espiritual, muitas vezes iluminados, né, eles também tomam formas monstruosas para também botar medo. Porque tanto para proteger colônias espirituais de ataque, como para fazer resgates espirituais de pessoas que já estão preparadas para ir para a luz, né, de espíritos que já estão preparados para ir para a luz, que estão nas regiões inferiores. E muitas vezes espíritos negativos não querem que ele faça esse resgate, que tirem pessoas de lá. Então eles tomam essas formas chamadas muitas vezes de coléricas, de formas monstruosas, para botarem medo e conseguirem realizar o trabalho deles. E também para não se incomodarem com a energia negativa desses locais, né? Isso atua como uma capa de proteção para os espíritos. Que a energia das regiões baixas espirituais ela é muito ruim. Isso protege o benfeitor espiritual e também protege os seres que estão
que estão agindo negativamente, porque a luz de um iluminado incomoda muito eles, né? A luz de iluminado de pessoas boas incomoda esses seres das trevas. Então isso tanto protege eles como protege a pessoa, o benfeitor, o mentor e a falange dele. Os guardiões espirituais, eles são os policiais do plano espiritual. E eles tomam muitas vezes formas monstruosas para assustar os malfeitores, né? Essas formas que eles tomam, quando a gente falou, eles já se desprenderam do corpo astral, né? Então eles tomam essa forma no corpo mental ou celestial deles. Mas os iluminados, eles tomam essa forma colérica por pouco tempo, não muito. Só para realizar o que eles têm para realizar. Em outros momentos, o corpo espiritual deles, né, o corpo mental celestial, toma formas que eles tiveram em outras vidas. E muitas formas, né? Cada hora eles podem se apresentar com um tipo de corpo diferente. E os espíritas ensinam que o perispírito ele é formado por um corpo mais denso que o espírito, que ele é muito mais sutil, e também ele é muito menos denso que o corpo físico, que ele é bem denso. O corpo físico ele é bem denso. E a mediunidade ela ocorre seja pelo perispírito do espírito, passando informações e comandos para o perispírito do médium. Então é uma comunicação do corpo astral para o corpo astral, tanto do desencarnado como do encarnado. No caso dos iluminados, isso ocorre do corpo celestial dos iluminados para o corpo astral do médium, ou do corpo celestial do médium, se ele for iluminado. E no nosso corpo astral, a gente também carrega memórias de outras vidas que a gente teve, que fica registrado tudo que a gente fez no plano material, no nosso plano terrestre. O Espiritismo ele ensina que o perispírito ele é feito do fluido do nosso planeta, do fluido universal, da energia universal do nosso planeta. Quando a gente vai encarnar em um planeta, a gente faz nossos corpos com o material daquele planeta. E a gente faz nossos chakras no Sol, né? Assim, a iluminação que a gente vai conseguindo, o autoconhecimento que a gente vai ganhando, que vai vindo pelos chakras, vai iluminando também o planeta, que nos dá o nosso corpo para evoluir, né? Assim, nós evoluímos e o planeta, que é um ser vivo, também evolui. Quando a gente veio viver no plano, no nosso mundo físico, no planeta Terra, a gente construiu o nosso corpo físico, nosso corpo astral e nosso corpo celestial ou mental com o material desse planeta Terra. E quando a gente passar pelos níveis de espiritualidade do físico, nos prendendo do físico e do astral, chegando no celestial, quando a gente chega para evoluindo, né, chega a hora de abandonar o corpo celestial ou mental, a gente vai para um corpo mais elevado, que é viver no corpo búdico. Mas como a gente não fez o corpo búdico nesse planeta, a gente vai para outros planetas, outros lugares no cosmos, a gente não sabe onde é que é. Mas a gente vai ter vivências com esse outro corpo. E a gente vai ter dons e sentidos que a gente nem imagina que a gente vai ter nesses outros locais. E se um espírito que tem um corpo astral feito no nosso planeta, se ele for encarnar em outro planeta, ele vai ter que abandonar o corpo astral e fazer um novo corpo astral em outro planeta. Em todo planeta que ele for, ele vai fazer esse processo de ele evoluir e o planeta evoluir junto. Cada pessoa é única, assim como cada planeta, que é um ser vivo, também é único. Então cada planeta tem um fluido universal diferente do outro. Cada ser é único e cada planeta é único também. A individualidade de cada ser é diferente da individualidade dos outros seres. Não existe ninguém igual a ninguém. Deus fez todo mundo de forma diferente. Assim como cada um tem sua individualidade, não existe nenhum corpo astral idêntico a outro corpo astral. Assim, não existe ninguém idêntico a ninguém. Existem pessoas parecidas, mas idênticas nenhuma. Nem no físico, nem no astral, nem no nosso mundo interior, nem no mental, nem no búdico. A aparência do corpo astral, ela é geralmente igual à aparência do corpo físico que a pessoa teve ou tem.
Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puderem dar um joinha. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. E fiquem com luz, seres de luz. Namastê. Ganchou. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.